Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula. Essa aula também é de grande importância. É a aula sobre média móvel, que para mim é o indicador, né, mais importante, pelo menos é o que eu mais uso, ok? Primeiro vamos falar teoricamente, depois vou mostrar algumas coisas no gráfico. Média móvel, ok? O que são as médias móveis? O nome já está falando, são médias mesmo, média, matemática, simples. 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 5. Você soma esses números, divide por 5, você vai ter a média desses números. Média simples, matemática. É nada mais do que isso, é a média. Agora, um conceito importante sobre média móvel é o seguinte. Quando você vai configurar a média móvel, você escolhe algumas informações sobre a configuração dela. Além do visual, que seria a cor, o tipo de linha, se ela vai ser tracejada, se ela vai ser uma linha direta, se ela vai ser a espessura daquela linha para você ver no gráfico. Além dessa coisa visual, tem as informações que vão compor a média, que você pode escolher o período, o deslocamento da média, o tipo de média que ela vai ser, exponencial, aritmética, aritmética ou simples, exponencial, ponderada ou suavizada, smooth, ou eu não sei se no MetaTrader tem, mas tem a Wilder também. Mas eu não vou falar só sobre as duas principais, que são as médias aritméticas simples e as médias aritméticas exponenciais, MMA e MME, tá? Média, o conceito importante sobre a média. O que é a média, cara? Ela é o preço justo por aquele ativo naquele período que você escolheu. Por exemplo, você bota uma média de 15 períodos. O que essa média vai usar para fazer a conta? 15 candles. 15 períodos, dependente do período que você coloque. Se você tiver no 15 minutos, se você tiver no 1 minuto, serão 15 minutos. A média de preço dos últimos 15 minutos. Ponto. 1 minuto, você está usando 15 períodos, 15 minutos. Se você tiver uma média de 10, vou fazer com a de 10 que é mais fácil. A média de 10 períodos. No 1 minuto serão 10 minutos que ela vai usar, os últimos 10 candles. Assim que o candle fecha, esse candle entra na conta, tá, gente? Então, assim, se a média tá aqui, esse candle tá, ele não tá na conta ainda, ele tá, a média fica mexendo. Quando fecha, ela faz a média e ela fica estática, aí a próxima, entenderam? Meu dedinho aqui deve estar engraçado. Eu vou mostrar isso no gráfico, até ver se eu boto de 1 minuto para mostrar bastante movimentação. A média, você escolhe uma média de 10 períodos, tá? Você escolhe 10 períodos. Ela vai calcular os últimos 10 períodos. Que são os períodos? São os candles. Os últimos 10 candles. Se você está no gráfico de 1 minuto, serão os últimos 10 minutos. Se você estiver no de 5, são os últimos 50. E assim por diante. Se você estiver no gráfico de 15 minutos, são os últimos 150 períodos. Ou seja, 2 horas 150 minutos. 15 minutos, 10 períodos, 150 minutos. Ou seja, 2 horas e meia de gráfico para trás. E assim por diante. Então, daí você já percebe que quanto maior for a média, maior é o espaço de tempo que ela está calculando, mais confiável assim ela vai ser, mais forte vai ser aquela média. Ou seja, quando ela indicar uma tendência, é possível que seja uma boa tendência, porque ela está calculando realmente a média num prazo mais longo. Então, vamos lá. Média móvel. Ela é o preço justo por um ativo, qualquer que seja ele, não importa se é um par de moeda ou uma ação. Entendeu? A ação começou a subir, se afastou muito da média de preço, ela tende a voltar para a média, porque é o preço justo por ela. Se ela descer muito e se afastar da média, ela tende a voltar para a média, que é o preço justo por ela naquele período de tempo que você definiu na hora de calcular a média. As médias móveis, elas tendem a funcionar como suportes e resistências dinâmicos. Por que dinâmico? Porque ela acompanha o preço. O preço está subindo, ela sobe, ela desce, mas ela funciona. Vocês vão ver inúmeras vezes o preço vai na média móvel e
e volta, continua a tendência deles. Médias móveis são muito úteis na tendência, elas são rastreadores de tendência. Se você vê um preço que fica cruzando a média para cima e para baixo, é porque esse preço está lateral. A média móvel é ótima no visual, quando você afasta o gráfico, para você ver para onde o gráfico está indo, a tendência do gráfico. Principalmente uma média móvel um pouco maior. Você olha e fala, opa, está indo para cima. A inclinação, está escrito aí, a inclinação da média classifica a qualidade da tendência. Quanto mais inclinada, se a média está assim, eu vou desenhar mais fácil, né? Estou mostrando com a porra do dedo, sendo que eu tenho um negócio aqui, né? Juninho. Se a média estiver assim, essa tendência é uma tendência? É, mas é uma tendência que não está muito forte, é que corre até o risco dela ficar violando, porque tá uma tendência um pouco inclinada, uma tendência fraca, entendem? Agora, se a média estiver assim, aí, meu irmão, você tem tendência boa. Aí você tem a tendência boa que aqui diminuiu, tá vendo? Ali era forte, aqui ela deu diminuída e aqui ela tá subindo de novo. Então, a média móvel, ela classifica a qualidade da tendência. Quanto mais inclinada, melhor aquela tendência para você entrar. Ok? Existem as duas principais para você que eu vou explicar. É a média móvel aritmética ou simples. Tá? Deixa eu passar aqui. Média móvel aritmética ou simples. E tem a média móvel exponencial. A média móvel, média móvel aritmética vai ter sempre o símbolo MMA, que é média móvel aritmética. Eu nunca vi ninguém colocar MMS de simples. Geralmente quando vai fazer a sigla é MMA de aritmética. Por que média móvel aritmética? Porque é a média aritmética simples, nada mais. Você vai somar o preço de fechamento, é o que você usa lá. Você pode até selecionar, é outra coisa que eu não falei. Você pode selecionar o que ele vai usar, preço de fechamento, a média do preço, mas o normal, o clássico, e é o que eu vou passar aqui para vocês, é usar o preço de fechamento. Então vamos fazer com ações que é mais fácil. A ação amanheceu a R$2. Aí ela sobe 10 centavos. É muito, tá, gente? A ação geralmente não sobe assim, dessa forma, não. Mas ela sobe 10 centavos. Aí depois ela desce 5 centavos. Aí depois... Então você vai juntar, tipo, 2... Ela começou com 2. Aí tem 2,10, 2,5, depois 2,7, depois 2,6, depois 2,11, depois... De acordo com os períodos, se você botar 10 períodos, ele vai pegar 10 candles desse, 10 preços desse, vai somar e dividir por 10. Ponto. Ali vai estar a média móvel, indicando aquele preço. A média móvel ela indica um preço. Depois eu acho que não sei se no MetaTrader mostra, mas eu acho que mostra. O preço onde está a média. Então, assim, você não precisa olhar necessariamente o preço, tá, gente? Você pode olhar para a média. Chegou na média, você sabe que aquela média ela vai funcionar, vai tender a funcionar como um suporte, uma resistência para aquele preço. De acordo, claro, com a inclinação e a tendência. Uma hora ela vai ser rompida e vai virar para o outro lado, porque toda tendência tem seu fim. Ok? Até mesmo durante uma correção, dependendo do prazo que a média tiver, quanto mais curto, mais perto do preço fica a média. Por exemplo, se você botar uma média de 5 períodos, ela vai ficar coladinha no preço. Dentro do preço, coladinha, andando juntinho praticamente. Entendeu? Se você botar uma média de 200 períodos, essa aí vai afastar do preço, normal. O preço começa a subir, ela demora muito para poder refazer os cálculos e se aproximar do preço de novo. Mas vamos voltar. Média móvel aritmética. É o cálculo aritmético simples. Média aritmética simples. Você soma os preços de fechamento do período que você selecionar, seja ele 200, 15 ou 5, tanto faz, e divide pelo período. 200, por exemplo. Você vai somar os últimos 200 fechamentos de candle que você teve, 200 candles, e vai dividir por 200 e ali vai te dar o preço. Por isso ela tende a ficar mais afastada, porque ela é uma média muito mais conservadora e um prazo muito mais longo, né? Entenderam? Por exemplo, se você botar no 200, no gráfico diário, uma média dessa representa praticamente a média do ano. Porque o Forex, por exemplo, fica aberto 20 e poucos dias por mês, 10, 200, 250 dias aproximadamente. Estou fazendo cálculo de padeiro aqui. Mas aproximadamente 250 dias no ano. Você está usando 200 desses dias para calcular a média do preço daquele ativo. Então ela é uma média muito conservadora. Por exemplo, estou dando exemplo no gráfico diário, tá? Candles diários. Então, assim, ela é uma média muito conservadora.
Então ela realmente vai ser uma média que você pode confiar um pouco mais quando ela classificar a qualidade de uma tendência, e ela vai funcionar como um bom suporte e uma boa resistência por conta desse prazo que você usa mais longo. Mas existem outras médias, eu vou falar sobre as clássicas, todas as que, assim, as mais clássicas, tá? Você pode escolher a que você quiser. Não existe uma, como é que eu vou dizer, essa aqui não funciona, não. Todas vão funcionar da mesma forma, todas em algum momento vão funcionar como suporte e resistência, e todas em algum momento serão violadas. Só que existem as clássicas, que como é que eu vou dizer, os profissionais usam mais e tal. Então, assim, eu recomendo que usem as clássicas. Eu vou falar algumas delas, não só as que eu uso, e outras também que eu não costumo utilizar muito. Então, como está escrito aí, o cálculo de uma média móvel aritmética é feito a partir do valor de fechamento dos candles sem adotar diferentes pesos entre eles. É uma média matemática simples. A média mais conservadora... ponto importante. Isso porque eu vou falar da outra. A média aritmética simples, ela demora mais para virar, porque ela é uma média simples. Ela adota um peso igual para todos os 20, uma média de 20, que é uma das médias clássicas. 20 ou 21, você decide. Ela pega o preço de fechamento dos 20 candles e soma e divide por 20. Ela demora mais para virar porque todos esses candles têm, mesmo aquele último candle de 20, ele tem o mesmo peso naquela conta. Então, ela vai demorar mais para te dar o sinal, para poder fazer a curva. Por exemplo, se a média está assim, até ela virar, o preço já subiu um pouco, se afastou dela, até ela terminar de fazer a curvatura e apontar para o lado da possível nova tendência, digamos, né, nesse caso. Agora eu vou falar da média móvel exponencial. Gente, eu acordei hoje, agora tá aqui de manhã e eu tô meio dormindo ainda. Então, tô meio embananado aqui, mas... Média móvel exponencial. Ela é mais rápida. Eu acho que é um ponto, assim. Ela é mais rápida. Por quê? Ela adota o peso maior para os candles que estão mais próximos da média. Entende? Então, se você pega uma média móvel exponencial de 20 períodos, você vai pegar tipo os 20 períodos, os 20 candles, independente do time frame. Se for em 1 minuto, vão ser 20 minutos. Se for em 5 minutos, serão 100 minutos. Os últimos 100 minutos, os últimos 20 candles, os últimos 20 fechamentos desses candles, o valor de fechamento deles, e vai calcular. Só que ela vai dar um peso maior para quanto mais próximo do preço, mais peso tem. Ou seja, nesse caso, aquele último candle dos períodos, 20 períodos, ele tem um peso muito pequeno. Então essa média costuma dar um sinal mais rápido, porque esse candle que acabou de fechar, ele tem um peso maior. Então se ele caiu, um exemplo, estava subindo, um exemplo da média, da curvatura da média. O preço estava indo juntinho aqui, estava andando de lado. Esse candle aqui, ó, caiu forte. Essa média já vira, porque esse candle vai ter um peso bem maior do que aquele último candle lá embaixo, que era um candle de alta, ou os candles do meio. Quanto mais próximo do preço, mais próximo da realidade atual, mais peso tem, no caso da média móvel exponencial. Ela dá o sinal mais rápido, ela vira mais rápido, ela aponta mais rápido para o lado. Então, como está aí, é uma média mais próxima da realidade do mercado no momento da análise. Quando você olha, ela responde muito mais rápido às variações de preço. Ela é mais fluxa, dando muitas vezes a entrada antes, isso é verdade. Enquanto a média móvel aritmética simples, a média móvel aritmética, não precisa de aritmética simples, a média móvel aritmética demora para fazer aquela curva apontada, demora um pouco mais, a exponencial já está apontada e já está na frente, entende? É assim que ela funciona. Ela funciona mais rápido, dá o sinal mais rápido. Porém, vem a vantagem e a desvantagem. A vantagem é a velocidade do gatilho. Ela aponta rápido, você pode entrar. Então você vai conseguir entrar tipo, mais aqui em cima, talvez com um stop mais barato e tal. Só que por conta dela dar esse sinal mais rápido, é como se ela desse o sinal sem confirmação. Aí você pega muito sinal falso, que é da média virar. Vamos desenhar, porque eu estou meio de mostrar isso com o dedo para vocês. A média móvel, aqui não tem muito espaço. A média móvel virar, tá? E desvira rápido. Isso aqui acontece muito na média móvel
exponencial, falso sinal. A média móvel está indo aqui, está indo de lado, daqui a pouco ela aponta. Você entra, o outro candle reverte. Isso aqui na média móvel simples, ela continuaria aqui. Se fosse pela média móvel, olha lá, enquanto a exponencial já fez esse movimento todo aqui, ó, a simples está aqui ainda. Entendem? Então, assim, a média móvel aritmética, ela vai dar muito menos falsos sinais, porque ela demora mais para virar. É como se o preço fizesse movimento, fizesse a confirmação e aí sim ela virasse. A média móvel exponencial, ela não espera a confirmação. Apontou, ela aponta também. Ela vai te dar o gatilho mais rápido, vai te botar em trades com stops melhores, algumas vezes, mas ela também vai te dar muitos falsos sinais, de apontar e desapontar. Aponta e volta. Então, assim, é uma questão de olhar mais de uma, sabe? Se você já está enviesado, já tem motivos para crer que aquilo ali é o final, por exemplo, de um movimento de retração do preço, que agora ele vai voltar a subir, no caso de uma tendência de alta, e você pode ir lá e não. Se a média exponencial apontou, e eu também acredito por outros motivos, que aqui é o final da retração, aí beleza. Mas você só olhar a média, apontou, eu vou, a exponencial é um pouco complicado. Você fazer isso, qualquer uma é um pouco complicado, mas a exponencial é um pouco mais. Porque ela vai dar alguns falsos sinais, porque ela aponta muito rápido, ela não espera muito confirmar, entendeu? É mais ou menos essa analogia. É como se ela desse o gatilho, desse o sinal no primeiro movimento. Ela não espera a confirmação. Virou, ela vira. Apontou, ela vira e aponta. Só que, tipo, o preço pode simplesmente voltar. Foi só um movimentinho ali contrário. Ele volta, ela vai desvirar e você vai pegar um falso sinal. Eu espero que isso tenha ficado claro. Embora esteja de manhã aqui. E eu tô, igual eu falei, meio dormindo ainda. Espero que essa parte tenha ficado claro sobre as médias móveis, tá? Vou até fazer uma revisão aqui, ó. Deixa eu tentar voltar isso aqui. Vou voltar, vou fazer uma revisão rápida, tá? Média móvel. Média móvel é a média simples, a média aritmética, média matemática simples, normal, tá? Para mim, ela é um dos melhores indicadores, um dos principais indicadores. Ela é um indicador rastreador de tendência, um ótimo indicador rastreador de tendência visual. Você afasta o gráfico, você olha, vê para onde a média está apontando. Aquela é a tendência, tanto seja no curto prazo ou no longo prazo, depende do time frame que você está usando. Elas funcionam bem como suportes e resistência dinâmicos, ela acompanha o preço, então assim, muitas vezes você vai ver o preço bater na média e continuar seu movimento, tá? Então ela vai funcionar muitas vezes como suporte e resistência dinâmico. E quanto mais inclinada, melhor aquela tendência. A inclinação da média classifica a qualidade daquela tendência, tá? Lembrando que média, o conceito por trás da média é que elas são o preço justo por um preço, por um ativo. O preço justo pelo ativo que seja um par de moeda, seja uma ação, qualquer ativo, ela é o preço justo. Então o preço tende a retornar na média. Ele afasta, ele tende. Quando a gente fala que o preço está muito esticado em algumas análises, vocês vão escutar isso ao longo do caminho de vocês, como traders. O preço está muito esticado. Muito esticado, e visualmente você vê, mas a média te ajuda. Está muito longe da média. Então, ou seja, aquele preço está caro, ele subiu, encareceu demais, está muito caro. Ele vai voltar na média, que é o preço justo por ele. Normal. Então, a média te ajuda também a não entrar nesse tipo de operação muito esticado. Tipo, está muito longe da média. Não vai continuar subindo para sempre, se afastando da média. Uma hora ele volta. Entende? E se ele está esticado, já fica perigoso você, por exemplo, fazer uma operação de compra. Uma média aqui, o preço lá em cima, longeão das médias principais, as que você usar. Aí vai do gosto de cada um. A média móvel aritmética são as médias cujo cálculo é feito a partir do valor de fechamento dos candles sem adotar diferentes pesos entre elas. Então, a média matemática é simples. Não tem peso diferente. O candle 20 tem o mesmo peso do candle 1, entendeu? Por isso ela é uma média mais lenta. Ela demora mais para dar os sinais. Olha lá, média conservadora, pois demora mais para acionar gatilhos. Todavia, seus sinais costumam ser mais confiáveis, exatamente porque, na analogia que eu dei, é como se ela esperasse o gatilho e a confirmação daquela entrada. O gatilho de entrada, a confirmação. Entende? Armou o gatilho, você olhou, confirmou o gatilho, aí a média realmente vira um pouco depois. É mais ou menos essa analogia
da média móvel aritmética. A média móvel exponencial, ela é mais próxima da realidade do mercado no momento da análise. Ela responde mais rápido, ela é mais fluxa e vai dar a entrada antes. Ela vai apontar antes, ela vira mais perto do preço, mais junto com o preço. Só que isso pode gerar muitos falsos sinais, entende? Então, assim, como eu disse, se você tem outros motivos para acreditar que aquele é o ponto de retomada de tendência, um exemplo, aquele é o ponto que a tendência vai continuar, que o preço vai ganhar o gás para continuar a subir ou continuar a descer, você observa a exponencial. Isso você pode trocar a qualquer momento no gráfico. Se aquela sua média simples pode virar exponencial, só você dar 2 cliques nela, eu vou mostrar isso no gráfico daqui a pouco, e ela vira exponencial. Aí você olha para ver se ela está confirmando esse seu viés de que aquilo ali é o final, por exemplo, da retração para a continuidade do movimento a favor da tendência, tá? Tá aí. Vantagem é a velocidade do gatilho, a desvantagem são sinais falsos, ok? Agora vamos para o gráfico que eu vou mostrar lá no gráfico a média móvel. Aqui eu separei um gráfico limpo, botei no diário, porque no diário, como eu disse, para time frames maiores, apresenta informações mais claras. Então, para explicar para vocês, fica melhor de explicar em time frames maiores. Vou até jogar aqui para trás, vou nem pegar muito de lá, não. Ó, vou afastar de novo. Estamos aqui. Ó, isso aqui é o MetaTrader, boa parte de vocês já deve conhecer. Indicadores. Moving tá aqui logo no começo, mas se você não tiver aqui, vai estar aqui, ó, tendência, tá? Tendência, Moving Average. Moving Average é média móvel, tá? Não tem nenhuma diferença não. Média móvel. Aqui é o painel, você escolhe a configuração da média, tá? Aqui o período, aqui o deslocamento eu deixo no 0. Aqui o método que vai usar. Aí aqui, igual eu te falei, tem simples, exponencial, smooth, que é ponderado, e linear weight, que se eu não me engano é a Wilder, tá? Só que eu nunca ouvi por esse nome. Mas não importa, essas duas aqui não vão ser usadas, não vão ser faladas não nesse modo. É simples e exponencial, até porque também simples e exponencial são as mais usadas. As outras são menos comuns, tá? Então vamos lá, uma simples, e vamos falar sobre os períodos clássicos. Anotem isso, períodos clássicos de média. 5, 10, 5, 8, médias simples. 5, 8 e 10, médias simples. 20, 21, 30, 50, 80, 200, 400 e 800. Depois eu vou explicar alguns desses valores. Desculpa, 60. Bota no meio aí, tá? Vamos voltar então. 5, 8, isso são as médias simples. 5, 8, 10, 20 ou 21, não, né? Você escolhe uma das duas, 20 ou 21, 30, 50, 80, 200, 400 e 800. Todas simples. São as mais comuns da análise técnica, tá? Exponenciais, todas elas podem ser. Você pode trocar, mas eu, particularmente, uso apenas a 9 exponencial, que é a mesma coisa que a 8 simples, tá, gente? A 9 exponencial, ela é... Se você botar uma e a outra, vocês vão ver que elas andam quase juntas, tá? A 8, por ter um período a menos, ela meio que iguala essa velocidade de virar da 9. Tá? São quase a mesma coisa, mas é importante dizer. 9 exponencial é a que eu mais uso. E você pode usar também, por exemplo, 13 exponencial, tá? 9 exponencial, 13 exponencial, 17 exponencial. São as mais usadas de médias móveis exponenciais. Ok? Vamos botar então... Deixa eu ver qual que eu vou passar para vocês. Cara, eu vou passar primeiro as que vão ser usadas, por exemplo, para uma técnica de cruzamento de média, tá? Então é a média de 5 simples.
que eu vou botar ela em amarelo, tá? Não, vou botar ela em aqua. Aqui, ó. A 5 simples, tá vendo? Ela fica muito próxima do preço. E observem o seguinte, agora, ó, vocês já estão vendo onde ela tá, né? Ela coladinha no preço, ó, dentro do preço praticamente. Essa aqui, por exemplo, suporte e resistência, muito complicado, né? Porque ela tá dentro do preço, o preço fica o tempo todo em cima e abaixo dela. Essa aqui, aí se você catar esses 5 e transformar em 200, olha para onde vai a média. Olha lá. Olha a distância que a média tomou do preço. Por quê? Uma média muito conservadora. Aqui, por exemplo, ó, o cálculo que está sendo usado a cada candle desse é de praticamente um ano de gráfico, porque são 200 dias. Então, assim, isso aqui é a média do preço. Isso aqui é a média, é o preço justo por esse ativo no prazo de um ano. E olha como é que ele, toda hora, em algum momento ele retorna a média. A média meio que puxa o preço para ela. Olha como é que funciona como suporte. Ó, o preço não nem chega. Na verdade, eu vou traçar outra aqui para botar. Olha só. Aqui, ó. Ó. Ó, aqui. Até agora, deixa eu ver a hora. Aqui foi a pandemia, né? Não é parâmetro. Observaram? Não sei porque não está mostrando mais gráfico aqui para trás, só até 2013. Deve ser coisa do MetaTrader 4, que eu acho que o 5 mostra mais. Eu acho, tá, gente? Depois a gente pode até olhar. Mas olha só, tá vendo como é que ela afasta? Mas vamos voltar para de 5 períodos, tá? Pertinho do preço. Agora eu vou botar a de 10. Quando você vai fazer uma técnica que eu vou ensinar aqui, um setupzinho simples de cruzamento de média, que eu não vou conseguir usar aqui no MetaTrader 4 por causa do prazo gráfico, eu vou ter que colocar o MetaTrader 5 aqui. Deixa eu pegar o 5. Espera aí, tá, gente? Eu vou pegar o MetaTrader 5 e vou botar ele aqui. Pronto. MetaTrader 5. EURUSD diário. Tá igual. Tá? Você vê que ele é um pouquinho... O visual dele é um pouquinho melhor que o 4. Depois depois vocês vão ver aí a aula de plataforma que eu falo um pouco sobre os dois. Média móvel. Inserir em mesmo lugar, tá, gente? Ó, inserir. Indicadores aqui. Ele não tá aqui, tá vendo? Inserir... Indicadores, tendência, moving average, média móvel. Ali já está até a de 9, ó. Vou deslocar 2 a 0. Média de 9. 5, simples. Aqua, correto. Olha lá, pronto. Colocamos a média de 9. Agora a gente vai colocar a outra média. Geralmente quando as pessoas usam esse setup de cruzamento de média, você pega uma média lenta, que é a mais curta, de prazo mais curto, e bota uma mais longa, que geralmente é o dobro da lenta, tá? Que seria de 10. Espera aí que eu botei ela azul também, tem que trocar a cor. O setup é relativamente simples, tá? Basicamente, cruzou para baixo, igual aqui, você vende. Cruzou para cima, você compra. Ah, mas toda hora que cruzar? Não. Existe a tendência. Você só vai fazer isso a favor da tendência. Aqui, por exemplo, ó, vou te mostrar o momento que você... Ah, mas como é que eu vou saber aqui a tendência? Bem, primeiro, visual. Você afasta e olha. Por exemplo, aqui dava para saber que a tendência é de queda. Se você olhar que aqui você tinha, ó, uma LTA rompida, e começou a cair, aqui você já sabia que a tendência era de baixa. Se você olhar de longe, ó, olha só, vou até traçar outra aqui, ó, olha só, veio perdendo LTAs uma atrás da outra, ó. Perdeu essa aqui, pô, tendência de baixa, entendeu? Tendência virou para baixo. Pode, mas tendência de baixa reverteu? Não sei, reverteu nesse caso, mas podia ser só uma correção. Entendeu? Você vai trabalhar com reversão a partir daqui, ó.
Aqui você pode falar com certeza, reverteu. Pegou esse movimento todo aqui e reverteu esse movimento todo. Agora aqui é reversão. Entenderam? Aqui, a partir daqui foi reversão. Agora, a partir daqui, você já pode começar a considerar o pensamento de reversão. Até aqui você trabalha vendendo, porém com pensamento de retração, tá? A não ser que mais para trás tivesse outro movimento. Mas não, mais para trás estava meio que lateral. Não, na verdade, ó, o preço caiu aqui, ó. Aí ele corrigiu aqui, fez uma retração e retomou a tendência de queda. Então, mais um sinal de que era uma boa tendência, tá? Tá aqui, ó, você viu o preço perder as LTA. Isso aí é só visual, tá? Mas, pô, não tem nada que possa me ajudar? Tem. Uma outra média, mais longa. Mais longa. Você bota a média, por exemplo, de 50. Eu vou copiar, eu vou botar o que eu costumo usar, tá, gente? É laranja e boto ela bota ela tracejada. Tá? Essas cores que eu estou usando são as que eu uso. A azul aqua para mais curta, a amarela para média rápida, vamos botar para média a azul aqua para média mais rápida, a mais curtinha, a amarela para média mais lenta e as médias para me dizer a tendência num prazo mais longo, eu uso a cor vermelha para 200 e quando eu uso a 50, só para conferir, eu não deixo, costumo deixar lá no gráfico, eu uso laranja e boto ela pontilhada, tá? Então tá aqui. Então olha só, se você olhasse de longe isso aqui, você viu a LTA, tá? Em algum momento você está olhando o gráfico, acompanhando, ele fez esse movimento, armou esse pivô aqui, rompeu esse pivô. Teve algum cruzamento de média ali? Vamos olhar mais de perto. Ó, o preço armou esse pivô e fez esse cruzamento de média aqui. Embora ele tenha descruzado aqui, não chegou a descruzar não, ele só chegou próximo. Ele fez esse cruzamento, ó, subiu, armou o pivô e cruzou a média aqui. Nessa quedinha aqui ele cruzou a média, ó. As médias cruzaram, tá? E apontado para baixo. O que mais está apontado para baixo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui você ia vender? Talvez não, porque você ainda tinha a última LTA. Porra, aqui, ó. Então, assim, você ia vender na cara da LTA? Pode até vender, mas aí você teria que fracionar o lote para poder posicionar o stop e tal. E se tomasse o stop por ter a LTA ali, o preço podia segurar. Aí, se você fosse arriscar para tomar esse stop, você tinha que tomar um stop pequeno, curto. E depois comprar mais conforme o preço continuasse o movimento. Então, a gente tem aqui, ó. Caiu o cruzamento da média, foi aqui, ok? Depois você tem esse pivô aqui, e aqui você tem um mini pivô que está no gráfico diário. Se você botar isso aqui numa hora, é um puta pivôzão, bonito. Rompeu o pivô e desceu. Porra, olha como é que tá a média, indicando a tendência para você, sabe? Ó, a de 50. Aí você teve o cruzamento e, porra, se você olhar de longe, igual eu sempre digo, não olha o galho, olha a árvore. Afasta o gráfico, olha de longe. Olha como é que você aproximar, você não vê a qualidade daquela tendência. Muito de perto, você não enxerga. Você tem que olhar o gráfico de longe. Se você botar muito de perto, ó, cadê a qualidade daquela tendência? Pô, tá, beleza, você vê que tá caindo, mas cadê a qualidade? A qualidade tá aqui, ó. Olha só. Olha essa queda. Quando você olha de longe, você vê a qualidade daquela tendência. Olha que queda acentuada. Olha que entrada tranquila de se fazer. E olha como é que a média cruzou, foi embora. Olha como é que a média de 50 conduz esse trade. Olha. Aqui você teve um repique, ó. Ó. Chega na média, perto da média. Aqui bate na média, ó. Pancada para baixo. Entende? Aqui, ó. Chega aqui, ó. Pancadinha para baixo. Chega aqui, ó. Pancada para baixo. Então a média conduz muito bem o trade. Ah, daria muitos pontos. Independente do tempo gráfico, se você pegar um movimento grande desse, é uma quantidade razoável. Aqui no gráfico diário, a gente está falando também de meses de trade. Você ficou posicionado meses para pegar esse movimento todo. O que não convém muito. É melhor mesmo fazer um swing. Eu não faço, por exemplo, position trade, nem buy and hold, principalmente em Forex. Acho que eu não faria nem ações. Eu ainda não compro ações. Mas eu não faria também position não, buy and hold. Position eu faria talvez. Buy and hold não, segurar por anos uma ação, eu acho besteira.
Swing trade pra mim tá de bom tamanho. Aquele trade vai durar 2, 3 dias, tu vai pegar uma quantidade legal de pontos sem ter que ficar o tempo todo monitorando o gráfico como a gente faz no day trade. Então assim, eu acho que o sonho, a meta é swing trade. Você ter grana suficiente para fazer swing trade, porque geralmente os stops no swing são mais doídos. Então você tem que ter uma grana boa para entrar com valor razoável, para que um trade de 2, 3 dias, tipo, multiplique aquele valor, pelo menos dobre, geralmente, é a média do swing trade no Forex, tá, gente? Nas ações, você dobrar preço em swing trade, tem que ser um swing trade mais longo. O preço de ações não dobra com essa facilidade. Mas no Forex, você pega o valor da entrada e conseguir o valor, né, o alavancado do jeito que é normal num swing trade. Seria 1.000 pontos. Se você pegar 1.000 pontos, você entrou com um lote, você ganhou um lote. Você entrou um lote que custa $1.200 de EURUSD, 1.170, 1.180 dólares. Se você pegar 1.000 pontos, você ganha $1.180. Se você entrou com um lote. Se você entrou com um micro lote, um mini lote, você pegou, você pegou a margem de garantia para entrar na alavancagem normal, tá? Na alavancagem normal, na alavancagem 1/100, ela é a padrão, né? A alavancagem mais comum vai pegar a margem de garantia de 118. E se você fizer 1.000 pontos, você ganha 118. Basicamente isso, se você fizer 100 pips. Né? Mas tá aqui, ó. Olha só como é que funciona bem. Entende? Tem hora que vai dar. Aí aqui, mas aqui é ferro, ó. É ferro e não é, né? Você tá olhando o gráfico diário. Você tem movimento, mas é ferro. Se você pegar isso aqui no 15 minutos, você vai ficar tomando ferro para cima e para baixo o tempo todo. A média cruza, descruza, cruza e descruza. Mas olha aqui, cadê a tendência? Olha como é que tá essa média aqui. Cadê a tendência? Cadê? Ela tá de lado. O preço passa para cima, para baixo, para cima, para baixo dela. Você tem que esperar ela tomar uma direção. Aqui, ela já começou a tomar uma direção. Então, assim, aqui você poderia ter entrado. Aqui, ó, tomou, deixa eu ver, tá aqui de lado, aqui subiu, aqui retornou, aqui voltou, aqui ela tomou uma direção. Aqui, você poderia até tomar um stop se você entrasse atrasado, tá? Aqui você já não toma mais de stop não, porque o preço subiu legal, você já posicionou, já protegeu o seu stop. Já protegeu sua entrada, você podia até sair no 0 a 0. Mas aqui é uma entrada que daria para fazer. Aqui, você não teve, acho que teve ponto de entrada aqui, ó. Daria para ter feito. Você ia pegar um movimento mais curto, tem que ficar cabreiro. Ficar de olho, posicionar stop no 0 a 0 pelo menos, porque não é toda hora que você vai pegar, esse movimento. Não é toda hora que você vai pegar, esse movimento. Entende? Esses movimentos acontecem? Acontecem. Mas não vai ser todo dia, não vai ser toda hora que você estiver operando. Você vai pegar movimento, muito grande. Vai facilitar se você puder operar naquele melhor horário que eu disse na aula de sessões, né? Naqueles melhores horários, de 3 da manhã até de manhã. Eu sei que é muito difícil, mas ali você consegue pegar movimentos melhores, mesmo no intraday. No intraday é o melhor horário para operar, é de madrugada, de 3 da manhã até de manhã. Mas tá aí, ó, aqui cru, você vê que ela tá ainda, mesmo aqui, que eu tô te falando que dá para pegar um movimento, ó. Mas mesmo aqui ela ainda não está claro esse movimento. Mas, como eu disse, como inclinou, já retornou uma vez, dava para pegar. Você ia até fazer um game, talvez botasse o stop no 0 a 0, talvez saísse no 0, mas aqui daria para pegar. Seria um falso sinal, como é que eu posso dizer, que eu também talvez tomaria. Mas não foi falso, na verdade. Aqui teve um pequeno movimento. Como eu disse, nem toda hora você vai pegar movimentos enormes. Aí tá aqui, ó. Aqui de novo. Ó. Deu uma inclinada para baixo, você teve pontos de entrada aqui para entrar e pegar um pouquinho. Aqui, você teve o movimento que você quer. Ó. Média virou para cima, fez esse movimento, armou esse pivô de alta, rompeu o pivô, você pode fazer a entrada em qualquer ponto aqui. Ó. E você vai conduzindo o trade. Ó. Aqui com certeza teve o cruzamento da média. Eu nem olhei de perto, mas tenho certeza que teve. Aqui a média cruzou para baixo, cruzou para cima e foi romper pivô. Aqui você pode entrar tranquilo, porque você teve cruzamento de média e rompimento de pivô com a média de tendência inclinada para cima. Isso aqui é um setup incrível, cara. Você teve o pivô armado, ó, movimento de alta e movimento de baixa. Você lembra das aulas de estrutura do mercado? Ó? O mercado se movimenta com movimentos de impulsão e movimentos de correção. Ou movimentos de
expansão e movimentos de retração. Entendeu? Tá aqui. Você teve esse movimento aqui? Teve. Expansão, perdendo esses dois topos, ó. Expansão e retração. Rolou a retração, armou o pivô. Quando começa a subir aqui, você está vendo o pivô armado. Isso aqui é a cabeça do pivô. Você teve o cruzamento de média aqui para baixo, na hora que corrigiu, e teve esse cruzamento de volta para cima, onde a média menor, que é azul, cruza a média maior. A média rápida, que é azul, cruza a média lenta, que é geralmente o dobro dela. Rompeu o pivô aqui, ó, uma boa entrada. Cruzamento de média mais rompimento de pivô mais tendência apontando para cima. Só que se você fizer só esse setup e gerenciar os stops e os gains, tipo, sempre operar no 2-1, sempre, nunca operar diferente disso, é impossível você quebrar. Isso eu tô te falando, pode parecer, isso aí é demais. Não, é impossível. Se você esperar esse setup e esse movimento aqui, ó, você pegar uma média, se você olhou de longe, porra, aqui a média já estava inclinadíssima. E você teve esse movimento de rompimento de pivô, e com a média cruzando, a outra média apontando para cima, não tem erro. Não tem erro. Você não vai quebrar se você usar o gerenciamento 2-1 e pegar esse tipo de movimento. Não tem como. Não dá para quebrar, pô. Entenderam? Não dá, ó. Olha isso, cara. Se você fizer isso toda vez, só isso. Vamos achar outra. Ó, aqui, ó. Vamos ver se está 2-1. O stop técnico seria aqui. Gente, não liga não, que isso aqui é o gráfico diário. Então o stop está de 275 pips. Tá? Isso aqui é incomum. A não ser que você queira operar swing trade, aí isso é normal. Tá? O stop vai ser 1.500, 2.000. Aí você tem que ver o tamanho do lote que você consegue aguentar um stop desse tamanho. O volume que você vai entrar na operação. Tá aqui, ó. 2 e pouco. E o gain? Você teria que botar o gain mais lá para cima. Você faria 2-1? Com certeza não, porque não chegou lá, ó. Não, a entrada foi aqui, gente, desculpa. Faria, olha lá, 2-1, com certeza. Você botou o stop aqui. Não, aqui não deu também não. Olha lá, deu 4.000, tá? Stop muito caro. Você teve esse outro pivô aqui, ó. 2.000 e pouco. Acho que foi esse que eu usei, não foi, gente? Agora eu tô confuso. Não sei se eu peguei daqui, porque esse gráfico, na hora que você afasta, ele desconfigura tudo, ó. Agora eu já nem sei mais onde tá vendo? É uma droga. Mas eu acho que é aqui... Peraí, eu olhei aqui. É aqui? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. O primeiro pivô foi esse aqui, pequenininho aqui, ó. Uma bandeirinha, tá vendo? Se você pega, ó, teve cruzamento de média na bandeira? Não. O cruzamento foi aqui embaixo, ó. Cruzamento, cruzou a média, fez a bandeira, não teve, mas teve esse retorno aqui. E outra, aqui a média ainda não está apontando, ok? Então você não faz nada. Aqui a média virou. Então a entrada, na verdade, foi aqui, ó. Cruzou para baixo, cruzou para cima, tá? Cruzou para cima, você entra. 5.000 e meio, 5.500. E o stop aqui fica aqui, ó. Aqui tá muito barato, tá? 800 e pouco, olha isso. Quase 5 vezes o valor que deu de gain aqui. O que você teve aqui? Um cruzamento, você tem a média maior, a média de tendência apontando, você tem um cruzamento de correção e o cruzamento para cima. Inclusive aqui com candle de força, um aumento de volume, ó. Aqui embaixo, ó. Ó, o volume desse candle, ó, o volume aumentando de um candle para o outro. Ó, o volume crescendo, e você está ainda olhando a entrada, ó, o tamanho do volume. Aí aqui começa a lateralizar e depois cai. Mas aqui dava para entrar. Você entra exatamente no cruzamento das médias, ó. Você entra aqui com o stop aqui. Eu falei 800, que eu acho que eu peguei esse cruzamento errado aqui, tá, gente? A entrada foi aqui, ó. 1.242. Essa média estava apontada para cima nesse momento, ó. Ela tá aqui, ó. Olha lá. Ela tá apontada para cima, acabou de virar, vamos botar assim, acabou de apontar para cima e cruzou as duas médias aqui. Isso aqui é um setup simples de cruzamento de média. Ah, mas você vai ficar só nisso? Não recomendo. Recomendo que você use outros filtros, que você tenha suportes e resistências, boas zonas de suportes indefinidos, para você não pegar esse cruzamento aqui, ó, na cara de um suporte.
na cara de um bom suporte ou de uma boa resistência. Aí é complicado. Por exemplo, aqui está uma região extrema do gráfico. Eu vou até botar um time frame bem maior aqui para poder ver. Aqui, ó. Aqui tem a região que foi um puta suporte lá atrás, e foi aqui exatamente que o preço bateu e caiu. Então, assim, você tem que ficar de olho nisso, sabe? Você tem que pegar essas zonas. Olha lá, ó. Você já estava na zona aqui, ó, adentrando a zona. Então, em qualquer momento esse preço podia voltar. Não é um impedimento absoluto para operar, mas você tem que operar sempre com cuidado. Cuidado tem que ser sempre, mas você tem que ter essas ideias para saber onde você está entrando na operação. Porque isso pode pegar uma puta boa operação que você ia fazer e, porra, fuder com tudo, porque você entrou na cara de uma resistência, na cara de um suporte, às vezes na cara de um movimento que era a máxima histórica do gráfico, sabe? Então, assim, é um pouco complicado. Deixa eu voltar pro diário, onde a gente estava. Gente, eu acho que sobre média móvel que eu ia passar aqui é isso. Existem mais coisas sobre média móvel, mas aí é um aprofundamento um pouco maior. Setups incríveis de média móvel, que funcionam muito, principalmente em ações. Principalmente, mas pode ser usado em qualquer ativo, tá? É isso. Acho que eu já falei. Eu vou botar aqui a outra, que seria a última média móvel. Se você quiser ser mais seguro, você pode esperar, por exemplo, a 50 e a 200 convergirem na mesma direção, para você ter uma tendência mais clara. Ó. Agora, o que você tem aqui, por exemplo? Ó? Olha aqui, naquele mesmo movimentão. Aqui você tinha essa média. Você pode entrar aqui quando essa aqui apontar claro e deve. Porque se você for ficar esperando só 200, olha onde você ia entrar. Super atrasado. Super atrasado se você esperasse a 200. Apesar de que deixa eu ver, aqui já dava para entrar. Mas aí você já ia entrar na cara de uma correção, passar um calor danado para depois pegar o movimento. A 200 serve, mas você não pode tomar ela porque ela é uma média muito longa. Muito longa. A não ser que você esteja usando um time frame curto, por exemplo, 5 minutos. Aí você olha a 200. Uma coisa interessante que eu vou passar para vocês, para finalizar a aula. Olha só. Se você quiser, você pode usar as duas, sabe? E tipo assim, aqui você pode entrar? Pode e deve entrar, tá? Você já tem essa aqui, uma boa, bem inclinada, uma média de 50 períodos, não é uma média curta, tá? E você, igual eu falei, se você olhar mais de longe, você tá vindo, né, de uma tendência de queda, que teve a correção e tal. Teve a lateralização aqui, na verdade você tá vindo dessa tendência de queda, que teve essa lateralização e necessita de uma correção, gente. Olha o tamanho desse movimento. Uma hora tem que corrigir. Corrigir o que aqui nessa lateralização? Quase nada. 38. Nem isso, nem bateu no 38. Aí aqui corrige no 38. Na verdade vai lá no 61. Aí depois ele retoma a tendência de queda aqui, aí vem pandemia e desconfigura tudo. Acontece. Mas tá aqui, ó. Aí aqui você pode entrar? Pode e deve entrar, tá? Quando cruzar essas médias, tem o pivô, igual eu falei ali. Você tem essa qualidade, isso aqui mostrando a qualidade dessa tendência, tá? A outra serve para você olhar e ver se você está entrando certo. Até porque se você tiver em prazos menores, ela não vai demorar tanto assim para virar. Serve. Isso aqui você pode entrar com confluência com essa. Olha só a distância dessas duas aqui. Essa zona aqui, inclusive, gente, o espaço entre duas médias, ele é uma zona de duas médias, né? Aqui, isso aqui é uma zona de suporte nesse caso, ou resistência se estiver acima. O espaço entre as médias é uma zona. Então, assim, se ele entrou para dentro das médias, ele saiu aqui, é entrada. Ele entrou aqui, ele saiu para fora da média, você tem entrada, sempre. Esse espaço entre elas é uma zona de suporte ou resistência, estando elas acima ou abaixo do preço, tá? Relação
interessantes que tem das médias. Por exemplo, quando você está no gráfico de 5 minutos, eu vou até apagar aqui, tá? Essa 50, já expliquei sobre isso. Deixa eu pegar as médias e vou colocar do jeito que eu uso para vocês entenderem. Essa aqui é de 20. E essa aqui eu uso 9 exponencial. Essas aqui são as médias principalmente as médias que eu uso, tá? Isso aqui em qualquer time frame, mas vou falar especialmente dos 5 minutos, que é um time frame para intraday. E a maioria da galera vai acabar por operar intraday. Cruzamento de média tem aqui? Tem. Rolou um cruzamento aqui, teve tendência. Essa aqui não estava indicando. Você ia entrar? Se fosse pelo setup de cruzamento de média, não. Você não ia entrar aqui. Porque teve o cruzamento, mas na cara dessa média aqui, que podia segurar esse preço e botar ele para baixo de novo, como ela fez aqui para trás. Ó. Você não ia entrar aqui, tá? Se você olhasse só pelas médias. Outros motivos até poderia. Considerando uma correção, considerando reversão, não sei se tem contexto para reversão aqui embaixo, mas considerando você poderia. Se tivesse, você poderia entrar. Cruzamento de média mais um puta suporte que ele pegou ali. Entendeu? Você poderia fazer. Por isso que eu digo que é importante ainda avaliar. Você tem que juntar tudo que você sabe, cara, e usar. Aqui, por exemplo, se tivesse um suporte, algum suporte relevante com contexto para reversão, onde tipo toda vez que bate você tem aquela pernada longa, aí valeria a pena você entrar nesse cruzamento de média aqui. Por quê? Pô, teve suporte e mostrou força. Olha o volume. Olha o volume. Olha o volume. Olha o volume crescendo. Entenderam? Aqui. As médias que eu uso. 9 exponencial, 20 aritmética. Tá, aritmética. Tá. 20 aritmética e 200 aritmética. Tá, aritmética? Tá. E 200 aritmética. A relação entre elas. Quando eu olho para esse gráfico, eu vou adicionar mais uma aqui. Eu não costumo usar, mas quem quiser, eu vou adicionar mais uma aqui para mostrar uma coisa para vocês. Média móvel. Pode ser exponencial ou aritmética, não vai fazer muita diferença, mas eu vou botar a aritmética, tá? E vou botar ela verde. Botei mais uma. Então agora nós temos 9 aqua, que é a mais curtinha, a 20, que é a amarela, a 60, que é essa aqui, e a 200. A relação entre elas, por que exatamente essas 4? Eu vou botar num outro gráfico também. Deixa eu abrir o outro aqui. Outro EURUSD tenho aqui. Espera aí. Deixa eu botar as mesmas médias ali. Acho que eu tenho um setup de médias que eu uso, já está salvo. Já. Deixa eu excluir isso aqui que eu tenho que excluir. Isso aqui é outra situação. Que eu posso até passar para vocês também. Mas está aqui, eu tenho que adicionar 60. Média móvel de 60. Isso aí já está. Pronto. Os dois estão iguais. Só que esse aqui está no 5, esse aqui eu vou botar no M15. Vou botar lá mais próximo do gráfico e vou contar os zooms, tá, gente? 1, 2, 3. 3 zooms para trás. Vou botar no máximo. E 3 zooms para trás. 1, 2, 3. Eu acho que tá da mesma forma. Não, não tá. Por quê? 1, 2, 3. É o mesmo ativo em M15 e M5. 1, 2, 3. Tá. Acho que... Não, tá. A distância tá. Olha só. Se você pegar em M5, olha a média de 20, a média amarela, tá? No M5. Essa aqui é a média de 20, tá? A média de 20. E olha a média de 60.
Agora, você vem para o M15. Peraí. EURUSD. EURUSD. Peraí. Pronto, gente. Aqui, ó. É porque realmente eu vou ter que dar zoom mais agora, por isso que eu tava confuso. Vou ter que dar um zoom maior aqui. Olha só. Olha a média de 20 no 5. Tá? Olha a média de 60 no 5. Não a de 20. Esquece de 20. Olha a de 60. A média verde aqui, ó. Tá? E olha a média de 20 no 5. Elas são a mesma média. Não tem como botar um do lado do outro, ou tem? Acho que tem, só apagar isso aqui, né? E botar as duas janelas. Olha só. Eita porra. Olha a média de 60 e olha a média de 20 no 15. O que que isso me diz? Que se eu estiver olhando nos 5 minutos, tá? No gráfico de 5 minutos, olhando a média de 60, se eu botar a média de 60, eu estou vendo a média de 20 no 15. Eu não preciso trocar para o 15 para olhar a média de 20. A média de 60, aqui, ó, a média verde aqui, ó. A média de 60 no gráfico de 5 minutos, ela é a média de 20 do gráfico de 15 minutos. Eu estou vendo aqui a média de 20 no gráfico de 15 minutos. Eu não preciso trocar para o gráfico de 15 minutos, entende? Ó o desenho. O desenho do gráfico é o mesmo. Se vocês olharem, ó, o desenho do gráfico é o mesmo. E a questão é essa média. A média de 60, eu vou repetir, nos 5 minutos, ela é exatamente igual à média de 20 no 15. Por quê? Porque é uma média aritmética. Aqui eu acho que ela está até simples, né? Simples e simples, é isso mesmo. Por quê? Porque quando eu faço a média de 20 aqui, eu estou usando 20 períodos, tá? Eu estou usando... Quando eu faço a média de 60 aqui, eu estou usando 60 períodos. 60 períodos de 5 minutos... 60 períodos de 5 minutos dá 300 minutos, correto? 300 minutos de gráfico que eu estou usando para poder fazer essa média de 60. Quando eu boto no 15 minutos, e a média de 20 me dá exatamente os mesmos 300 minutos de gráfico. Por isso elas são iguais. Entende essa relação entre elas? Assim como a média de 9 exponencial ou 8, ela é a média... essa aqui é igual à média de 20 no gráfico de 2 minutos. Vou ter que fazer afastar aqui, né? Cadê? Agora eu tenho que achar onde que foi. Onde que tá o movimento? Eu acho que é isso aqui. Não. Cadê? Cadê? O problema é encontrar aqui o ponto onde tá, porque... Deixa eu dar um zoom aqui. Não, aqui. Ó. Vamos olhar a média de 9 aqui, no caso, né? Eu tô usando a de 9, tá? Nesse período aqui de 5 minutos. Agora eu tenho que dar mais um aqui. O que tem menos? Não. Ô, caceta. E agora vamos olhar a média de 20 aqui, ó. Tem que pegar o momento. Acho que é aquela queda ali. Aqui. A média de 20 aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar, vou mostrar pra vocês. Quando você tá olhando no gráfico de 5 minutos, isso aqui é tudo feito para 5 minutos, tá? A média de 9, ela é igual à média de 20 aqui, ó. Ó a média amarela aqui, ó. Ó o movimento da média amarela. Ó o movimento da média aqui, ó. Ó. Observaram? Ó. É isso. Essa é a relação entre essas médias. Quando você, vou repetir, quando você bota no gráfico, vocês podem até anotar isso se vocês quiserem. Quando vocês olham um gráfico de 5 minutos com essas médias, média de 9. Quando você olha para a média de 9 no gráfico de 5 minutos de um ativo, você está olhando para a média de 20 no gráfico de 2 minutos. Quando você olha para a média de 60 períodos no gráfico de 5 minutos, você está olhando para a média de 20
no gráfico de 15 minutos. Ou seja, você já está olhando agora 3 tempos gráficos, porque você tem essas médias te dizendo que nos 2 minutos a média está para cima, a média de 20 está para cima. Nos 5 minutos, a sua média de 20 está para cima. E nos seus 5 minutos, a média de 60 está para cima, significa que no 15 minutos, a média de 20 também está para cima. Ou seja, você tem no curtíssimo, no curto e no médio, vamos botar dessa forma, prazo, você tem a tendência apontando para o mesmo lugar e você consegue enxergar isso olhando apenas para o gráfico de 5 minutos. Você não precisa ficar trocando o tempo gráfico. Toda vez que você olhar para a média de 60, ela apontou para cima, se você botar no de 20, a de 20 no 60, no 15 minutos, acabou de apontar para cima. E a de 200? Agora, a de 200. Vamos para a de 200. A de 200, gente, ela é muito próxima, por não ser exato o valor, ela é muito próxima à média de 1 hora, no gráfico de 1 hora, 5 minutos. Olha a 200 aqui, eu vou afastar um pouco, tá? Olha a média de 200 vindo de cima, ó, média de 200. Se você botar aqui no 1 hora, a média de 20 vai estar fazendo esse movimento aqui, ó. Eu vou encontrar o ponto, tá, do gráfico, porque vai mudar o time frame e vou ficar um pouco confuso no começo, peraí. Cadê? Ah, ela aqui, ó. Olha aqui. Eu vou botar do mesmo ponto, tá? Aqui, ó. Daqui é como se ela começasse aqui, ó. É como se ela começasse aqui, ó. Olha o movimento. Não, peraí, gente. É de 20. Eu tô olhando 200 com 200. Tô viajando. É de 20. A de 20 aqui, ó. Tem que aproximar aqui pra pegar lá. Olha aqui. A de 200 aqui, ó. Isso aqui é de 200 nos 5 minutos, ó. Ela descendente e tal. Olha a de 20 aqui. Entenderam? A média de... Agora eu vou falar sobre todas, uma de cada vez, para vocês anotarem aí se vocês quiserem, tá? A relação entre as médias tem a ver com o tempo. A média de 9... é a mesma coisa, quando você bota no gráfico disso tudo vale para 5 minutos, tá? Quando você bota no gráfico de 5 minutos e olha para sua média de 9, você tá vendo a média de 20 no gráfico de 2 minutos. Ou seja, você olhou para a média de 9, você sabe que ela tá ascendente, você sabe que a tendência no gráfico menorzinho para fazer um scalp lá no 2 minutos também tá ascendente, a média de 20, que é o seu GPS, vamos botar dessa forma. Quando você olha para a média de 20 no seu gráfico, ela tem que estar ascendente. Você vai comprar, a média de 20 é o seu GPS, ela tem que estar ascendente nos 5 minutos. Quando você olha a média de 60 períodos no gráfico de 5 minutos, você está vendo na média de 60 períodos a mesma coisa que você iria ver se colocasse no 15 minutos e olhasse para a média de 20. Então, só nesses 3 você está vendo a média de 9 representa a média de 20 no 2, a sua média de 20 no 5 é a média de 20, e a média de 60 é a média de 20 no 15. Então você está vendo 3 prazos gráficos, a tendência de 3 prazos gráficos baseado na média de 20. Então você tá meio que, isso meio que te dá alguma segurança para você entrar numa operação. Toda vez que as 3 apontarem para o mesmo lugar, muito provavelmente você vai pegar um bom movimento. Você pode observar isso olhando para o próprio gráfico aqui de 5 minutos. Deixa eu botar ele aqui, ó. As 3 apontaram para o lugar, movimento. As 3 apontaram para o lugar, movimento. As 3 apontaram para o lugar, movimento. As 3 apontaram para o mesmo lugar. Aqui elas apontaram, movimento ainda, tivemos. Aqui as 3 estão emboladas, apontaram para o mesmo lugar, ó, movimento. Normal, porque você está olhando 3 prazos gráficos. E aqui você ainda tinha 200, ó, que é a de 1 hora. Então, quando você está olhando, agora eu vou falar de todas de verdade, 9, 60 e 200, você está vendo 3 prazos gráficos além do seu prazo gráfico, que é o 5. Você está vendo a média de 20, 9, a média de 20 no 2 minutos, a 60 você está vendo a média de 20 no 15 minutos, a 200 você está vendo a média de 20 numa hora. Então, se todas apontarem para o mesmo lugar, amigão, você está num trade onde a tendência no curtíssimo prazo é de alta, no caso, né, apontando para cima. A tendência de curtíssimo prazo é de alta,
a tendência no médio prazo, vamos botar assim, né? No curto prazo, que é o seu, 5 minutos, é de alta. No médio prazo, que é o 15 minutos, é de alta. E no longo prazo, que é de 1 hora, é de alta. Por que não fazer essa compra? Entendem como as médias ajudam nesse caso? E principalmente se você entender essa relação entre as médias, se você entender essa relação, você sabe o que você está vendo no gráfico. Então, quando você vê essas 4 médias que você pode colocar no seu gráfico, 9, 20, 15 e 200, você está vendo 4 prazos gráficos diferentes. Você está vendo a sua média de 20 nos 5 minutos, está vendo a média de 9, que representa a de 20 no 2 minutos, você está vendo a média de 60, que representa a de 20 no 15 minutos, e está vendo a média de 200, que representa a de 20 no 1 hora. Entenderam? Perfeitamente? Anotem isso, porque isso é importante. E você pode usar isso em outros prazos gráficos. Se você usar, por exemplo, a média de 200 no gráfico de 1 hora, você está vendo 200 horas. Isso dá quase 10 dias, entendeu? De média. Basicamente, você pode fazer essa conta. Como eu disse, se você olhar a média de 20 no gráfico diário, você está vendo a média de 20 representa a média do mês. Porque são 20 dias. 20 dias de operação, o Forex vai funcionar 22, 23 dias. Você está vendo a média do mês. E assim por diante. Se você olhar de 200 no gráfico diário, você está vendo 200 dias. Dá quase 1 ano de média do trade. Entenderam? Então você pode sempre pensar dessa forma. Eu acho que ajuda você a entender as médias e o que você está vendo ali. Tá certo? Galera, aula grande também aí, 1h06. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas aí sobre médias móveis. Falei pra caceta. Sei que algumas vezes eu fui repetitivo, mas é pra vocês fixarem. Vocês anotem essas coisas, quem precisar anotar, tá? Apesar de que quem pegar o curso vai ficar com o curso. Vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Tá certo? No mais, vamos ficar por aqui. E a próxima aula, se eu não me engano, na sequência vai ser aula de Fibonacci. Uma aula muito importante também, tá? Então, até o próximo vídeo.